Olá, meus caros, meu nome é Bruno Beraldo, eu vou acompanhar vocês durante o curso de Direito Empresarial aqui do PCI Concursos. Bom, minha missão aqui é passar o máximo de matéria de conteúdo possível dentro da carga horária delimitada que a gente tem. A equipe montou de forma que praticamente toda a extensão, todo o conteúdo que você vai precisar para o seu concurso vai ser abordado aqui durante as nossas aulas, durante os blocos das nossas aulas. Então, um pequeno lembrete, fiquem à vontade, evidentemente, de usar os recursos que vocês têm em mãos. Se a aula for um pouco mais rápida em algum momento, para a gente conseguir passar todo o conteúdo programado, lembrem-se que vocês podem a qualquer momento pausar, voltar à aula e assim vocês conseguem ser os senhores das aulas. Fiquem à vontade, repito. Então, vamos lá, começando com o desenvolvimento histórico, a evolução histórica do direito empresarial no mundo. A primeira origem, a origem mesmo do direito empresarial, se dá na Idade Média, com as corporações de ofício. As corporações de ofício eram, de certa forma, associações de algumas profissões, alguns ofícios, e durante essa época vigia a teoria de que a classificação de que se definia o comerciante de acordo com quem era cadastrado dentro dessas corporações de ofício. Por exemplo, existiam as corporações dos artesãos. Dentro da corporação, dos artesãos, quem ali estava cadastrado era considerado um artesão. E também havia a corporação dos comerciantes. Portanto, durante esse período, com a definição subjetiva, bastava estar cadastrado dentro de uma corporação de ofício para ser considerado, então, um comerciante. Num segundo momento, na França, em 1807, 1808, vem o Código Comercial francês e traz a ideia dos atos de comércio. O que são os atos? Essa palavra é muito importante. Atos de comércio. Os atos de comércio nada mais são do que uma lista de atividades que, se exercidas, definia então essa pessoa que exercia essa atividade como um comerciante. Portanto, vejam a diferença. Durante a Idade Média, bastava ser cadastrado dentro de uma corporação de ofício. Se você exercesse uma atividade que tinha natureza de comércio, de atividade empresarial, mas não estivesse cadastrado na corporação de ofício, não seria considerado, então, um empresário ou um comerciante. A diferença durante a Idade Média era estar cadastrado, por isso a definição subjetiva. Nesse segundo momento, na França, a teoria dos atos de comércio passa a prever uma lista de atividades e aí, independentemente de estar ou não cadastrado em uma corporação que deixa de existir, você seria considerado um comerciante praticando algum daqueles atos. Num terceiro momento, então, nesse nosso desenvolvimento histórico, vem o Código Civil Italiano de 1942. Duas contribuições muito importantes do Código Civil Italiano de 1942. A primeira é a unificação do direito privado e a segunda é a introdução e a adoção da teoria da empresa, que vai ser uma das matérias abordadas durante esse primeiro bloco ainda. Então, nesse primeiro momento da aula, estamos falando do desenvolvimento histórico, da evolução histórica do direito empresarial. Em um segundo momento, vamos falar da teoria da empresa, que foi introduzida, então, como acabamos de ver, lá na Itália em 1942. Bom, passemos agora para a evolução histórica do direito empresarial aqui no Brasil. Vamos lá. Até 1850, vigia no Brasil ainda as ordenações, ou seja, não tínhamos nenhuma lei, um regramento específico para o direito comercial. Não havendo alternativa, restava as leis das ordenações. Pois bem, em 1850, então, é promulgado o Código Comercial de 1850. Passa a viger o Código Comercial de 1850, com influência da França. Vejam só, adota a teoria dos atos de comércio. Portanto, a partir de 1850, a teoria dos atos de comércio, como já vimos, é aquela que lista as atividades que, se exercidas, então definia essa pessoa que exercia a atividade como um comerciante. Pois bem,
Na Constituição Federal de 1888, agora no momento histórico muito mais recente, artigo 22, inciso 1º, traz o termo direito comercial. Aqui já fica a primeira dica. Direito comercial é sinônimo de direito empresarial. Sempre que virem essas palavras, já saibam que significam exatamente a mesma coisa. E o que é da autonomia? O direito empresarial, então, passa a ser reconhecido como um ramo do direito autônomo digno de regramento próprio. E aí, num último momento da evolução histórica no Brasil, ainda mais recente, o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 foi feito com muita influência do Código Civil italiano. Então vejam, enquanto o Código Comercial aqui, de 1850, teve a influência do Código Comercial francês de 1807, o Código Civil de 2002, agora muito mais recente, teve a influência do Código Civil italiano de 1942. O que isso significa? Que o nosso Código Civil, hoje vigente, não só unificou como Código Civil italiano o direito privado, mas também adotou a teoria da empresa. Vamos lá então, teoria da empresa. A teoria da empresa, sempre que esse nome é usado, a primeira palavra que tem que vir em mente é Alberto Aschini. Alberto Aschini, um jurista italiano que primeiro idealizou a teoria da empresa. Pois bem, para Alberto Aschini, a empresa só existiria, então só seria considerado empresa se reunisse 4 aspectos, 4 perfis. Então ele via a empresa em 4 perfis, 4 aspectos, e só com a união de todos esses aspectos e esses perfis é que haveria a empresa. Quais são esses aspectos? Vamos lá. Primeiro, perfil/aspecto. Objetivo. O que seria, para Alberto Aschini, a teoria da empresa, a empresa quanto ao seu perfil objetivo? Nada mais é do que o estabelecimento comercial, o conjunto de bens que é usado para o exercício da atividade. Só isso. Então, perfil objetivo da empresa, estabelecimento comercial, conjunto de bens utilizados para exercício da atividade. Segundo perfil, vamos lá. Perfil subjetivo da empresa. O que seria o perfil subjetivo? Perfil subjetivo é o titular. Toda atividade empresarial, toda empresa tem um titular, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, conforme abordaremos com mais detalhe nas aulas seguintes. O perfil subjetivo é o titular, a pessoa que exerce a atividade empresarial. Terceiro aspecto, aspecto funcional. O que isso significa? Aspecto funcional é a dinâmica empresarial, a sequência, o conjunto de atos empresariais, os atos necessários para o exercício da atividade empresarial. Então, o perfil funcional, essa questão dos atos mesmo, os atos do dia a dia da empresa, a dinâmica empresarial, então esse perfil funcional. E por fim, temos aqui perfil corporativo. O que seria o perfil corporativo? O perfil corporativo é a relação que existe entre o titular da atividade empresarial e os seus colaboradores, os seus funcionários. Então, essa relação que há entre titular da atividade empresarial e os colaboradores, os funcionários, aí sim é o que se considera o perfil corporativo da empresa. Essa teoria da empresa, segundo Alberto Aschini, é o que a gente chama de teoria poliédrica da empresa. Vocês veem que a empresa é vista em vários perfis, por isso poliédrica da empresa. Aqui no Brasil, essa teoria é introduzida por Valdírio Bulgarelli. E aí por que vocês veem aqui, ó, teoria triédrica da empresa e não poliédrica? Olhem só que interessante. Aqui o perfil corporativo da empresa foi cortado ou excluído quando trazido para o Brasil, quando a teoria é trazida para o Brasil. Por quê? Porque essa relação que a gente acabou de comentar entre o titular da atividade empresarial e os seus colaboradores é matéria aqui no Brasil do direito do trabalho. Portanto, não interessa aqui no Brasil para o direito empresarial. Nesse sentido, aqui, quando se fala em direito empresarial, em teoria da empresa, abordamos essa empresa somente nos aspectos objetivo, subjetivo e funcional. Então, objetivo, estabelecimento comercial, em poucas palavras agora. Subjetivo, o titular dessa atividade empresarial. E funcional, a dinâmica, a atividade em si da empresa, esse conjunto de atos da empresa. Bom,
vamos lá. Passar agora para o próximo slide. E vocês veem que eu tentei trazer o máximo aqui de informações já dentro do slide para vocês conseguirem acompanhar a aula sem se preocupar tanto com a anotação. Percebam que os artigos, vários já estão aqui na lousa, vão estar aí na tela de vocês no computador, e assim vocês conseguem aproveitar mais da aula sem essa preocupação de tentar entender ou até a grafia dos nomes das pessoas, Alberto Aschini, Valdir Bugarelli. Então não se preocupem, prestem mais atenção mesmo na explicação. Bom, nesse segundo momento, a gente passa aqui para a atividade empresarial em si aqui no Brasil. A atividade empresarial no Brasil, ela é definida pela interpretação do artigo 966 caput do Código Civil. São 3 requisitos que precisam estar cumulativamente juntos para que seja caracterizada a atividade empresarial. Atividade econômica, profissionalismo e atividade organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Vocês vão ver que isso daqui, gente, é o texto da lei, ó. Tá aqui, ó, artigo 966 caput. E claro, vou voltar já ali e explicar cada um desses 3 requisitos. Mas só para vocês verem que tranquilo, aqui, ó, artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Para quê? Para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Vamos voltar lá. Atividade econômica. O que significa atividade econômica? Vejam só que fácil. Atividade econômica é lucro. Então, para configurar a atividade empresarial, essa empresa busca lucro. O que com isso a gente consegue concluir? A gente já exclui aqui coisas que não são empresas, que não configuram atividade empresarial. Por exemplo, uma ONG. Uma ONG não visa lucro, portanto, não é atividade empresarial. Um partido político, em essência, não visa lucro, portanto, não é atividade empresarial. Tudo bem? Segundo requisito, profissionalismo. O que é o profissionalismo? Profissionalismo é sinônimo de habitualidade. Habitualidade. Então, para a gente, o que significa profissionalismo? Habitualidade, que é essa frequência dos atos. E aí, o que a gente consegue excluir? Vamos lá um exemplo para vocês entenderem bem. Um sitiante que produz produtos para subsistência e que, vez ou outra, as sobras. Ele, quando as sobras, que não é comum, não é habitual, ele vende essas sobras. Portanto, essas vendas esporádicas, essas vendas de vez em quando, tiram o requisito da habitualidade. Esse sitiante, ainda que venda as sobras, venda os produtos do sítio, os produtos que ele produz para subsistência, não vai ser considerado empresário e a atividade não vai ser considerada uma atividade empresarial por falta de profissionalismo, que é a falta de habitualidade. Vamos lá. E o terceiro requisito, sem grandes segredos, é uma atividade organizada. E aí, finalidade, produção ou circulação de bens ou serviços. Bom, enquanto o caput do artigo 966 fala o que é atividade empresarial, o parágrafo único do mesmo artigo fala o que não é atividade empresarial. Vamos dar uma olhada, então? Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Bom, pessoal, eu destaquei aqui para vocês as palavras-chave desse parágrafo único, para a gente entender o que não é atividade empresarial. Primeiro, profissão intelectual. Qual a natureza dessa profissão intelectual? Científica, artística ou literária? Exemplo, médico, dentista. Essas pessoas exercendo a atividade delas de médico, de dentista, ainda que com a ajuda e concurso de auxiliares e colaboradores, não vão ser considerados empresários. E aí, olhem só a ressalva. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. A melhor forma de entender isso é com um exemplo. Vamos imaginar um médico recém-formado começa a atender. Médico, nada de atividade empresarial. Começa a crescer,
A sala onde ele atendia cresce e se torna uma clínica, começa a ter funcionários, secretária, atendente, outros médicos, parceiros. Ainda assim, a atividade precípua é de médico, continua sendo, então, uma atividade não empresarial, e sim profissional intelectual. Se crescer demais, vamos imaginar que vire um hospital, que conte com um spa dentro da sua estrutura, que tem uma academia com vários funcionários. Aí percebam a complexidade e que o papel desse médico, hoje quase que gerindo o hospital, deixa de ser somente de médico. Então ele passa a ser considerado, a atividade médica dele, como elemento de empresa, percebam? Então nesse caso, aí sim, esse salvo, ele vai deixar de ser considerado um profissional intelectual, ele vai deixar de cair nisso de não ser considerado empresário. Então ele vai sim passar, a partir do momento que ele é considerado elemento de empresa, a ser uma atividade empresarial. Bom, vamos voltar para o slide anterior. Vimos aqui então os requisitos da atividade empresarial, vimos o que não é atividade empresarial e passaremos agora para o papel do empresário. Bom, vamos lá. Empresário, primeiro de tudo, para vocês não esquecerem, simples, empresário é o titular. Então, o titular da atividade empresarial aqui em cima, o titular dessa atividade é o empresário. Olha, o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, o nosso regramento admite três perfis diferentes de empresário. Empresário individual, o primeiro, que a gente vai abordar aqui na aula de hoje ainda, a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, e as sociedades empresárias. Então, essas três... e aqui vale algo muito importante para ser lembrado. Percebam que o sócio não está incluído aqui no perfil de empresário. Vejam, empresário individual, aqui no primeiro, EIRELI e sociedades empresárias. E o sócio. O sócio está aqui dentro das atividades empresárias, certo? Só que o sócio não é empresário. Quem é empresário é a sociedade empresária. O sócio, portanto, não é considerado um empresário. São empresários o empresário individual, a EIRELI e as sociedades empresárias em si, excluído, portanto, a figura do sócio. Bom, vamos lá. Empresário individual. Aqui nesse tópico, vamos estudar primeira das figuras que pode ser titular da atividade empresarial, portanto, considerado um empresário. Empresário individual. O que seria um empresário individual? O empresário individual é a pessoa física que deseja exercer uma atividade empresária. Simples assim. Portanto, qual é o único requisito para ser considerado um empresário individual? Qual é? Exercer atividade empresarial. Simples assim. Nada mais? Nada mais. Aí a gente vai ver agora, logo na sequência, que o empresário individual tem a obrigação de se registrar na junta comercial. Tá aqui, ó, registro na junta comercial, que é sinônimo de registro público de empresas mercantis. Qual que é a diferença? Bom, como é uma obrigação, o registro na junta comercial é uma obrigação, o descumprimento de uma obrigação gera consequências. Qual é, no nosso caso, do empresário individual, a consequência por não estar registrado na junta comercial? A consequência é que esse empresário individual será considerado um empresário individual irregular. E aí a gente vai trazer, no último momento desse bloco ainda, um quadro bem simples para ver as semelhanças e as diferenças do empresário regular para o empresário irregular. Algo importante, a natureza desse registro na junta comercial, a natureza desse ato de registrar. Acabamos de dizer que o único requisito é o exercício da atividade em si. Se esse é o único exercício, o registro não é o que vai fazer nascer a atividade empresarial e a figura do empresário que já existe. Portanto, com isso, a natureza do ato de registrar é uma natureza declaratória. Esse ato, vejam só, ato declaratório. E vocês vão ver que nas outras figuras nem sempre vai ser assim. Então, empresário individual, o registro, natureza de ato declaratório. O que significa isso? Ele já era empresário mesmo antes do registro. O empresário individual já existia mesmo antes do registro. O ato declaratório, o registro simplesmente o torna regular. Vamos lá. Personalidade jurídica.
Pergunta: vocês acham que o empresário individual tem personalidade jurídica ou não? Olha só, às vezes a gente pensa, nos leva a crer que o empresário individual tem personalidade jurídica. Ele não tem, então gravem muito isso. Vamos até escrever aqui, ó, personalidade jurídica. Não tem. Qual a consequência, então, de não ter personalidade jurídica? Não tendo personalidade jurídica, não há separação do patrimônio entre o patrimônio do titular, do empresário individual, o patrimônio pessoal dele e o patrimônio que ele destina para o exercício da atividade empresarial. Entenderam? Então, o patrimônio que já era pessoal daquele empresário individual, ele não se separa daquele que é destinado ao exercício da atividade. Há, portanto, uma confusão de patrimônio, é um patrimônio só, aquele de uso pessoal e aquele para o exercício da atividade. Qual é a consequência disso? É que, pelas dívidas dessa pessoa, lembrem que aqui é uma pessoa física que está exercendo uma atividade empresarial. Qual é a consequência, então, dele não ter personalidade jurídica e do patrimônio dele ser um só? É que, pelas dívidas que ele contrair, tanto as dívidas pessoais como as dívidas empresariais, as dívidas decorrentes da atividade empresarial, todo o patrimônio dele vai responder. Por isso que se diz que a responsabilidade dele é ilimitada. Está aqui no tópico de baixo. Vamos lá. Ó, responsabilidade ilimitada. Não é só o patrimônio destinado para o exercício da atividade empresarial que responde pelas dívidas empresariais, mas sim todo o patrimônio do titular, que é esse empresário individual. Pois bem, vejam só que curioso. Às vezes a gente pensa que CNPJ só tem quem tem personalidade jurídica, certo? Pois é, acabamos de ver que personalidade jurídica um empresário individual não tem. Lembram isso, né? Contudo, o empresário individual tem CNPJ. O CNPJ é uma obrigação acessória imposta pela Receita. Portanto, não é o CNPJ que faz nascer, que constitui a personalidade jurídica, entenderam? Então, não tem personalidade jurídica, mas o empresário individual registrado na junta comercial tem essa obrigação acessória de ter o CNPJ para fins da Receita. É uma obrigação imposta pela Receita. Vamos lá. Atividade rural. Aqui tem uma peculiaridade. Atividade rural. Enquanto o empresário individual, para todas as atividades que não sejam atividade rural, é obrigado a se registrar na junta comercial, sendo, portanto, um ato declaratório, e é obrigado, porque se ele não estiver registrado, ele é considerado um empresário irregular. Isso não existe para a atividade rural. Na atividade rural, o registro é uma faculdade da pessoa que exerce essa atividade rural. Portanto, no caso do rural, o registro, por ser uma faculdade, constitui um ato constitutivo. Ele é um ato constitutivo. Portanto, aqui, empresário individual, que é obrigado a se registrar. Só que o único requisito, tá aqui, ó, o único requisito é o próprio exercício da atividade. Então ele já é empresário individual, ainda que irregular, antes do ato, por isso o ato é declaratório. Aqui, para a atividade rural, o registro é uma faculdade e, portanto, quando ele se registrar, aí sim ele será constituído empresário. Então, empresário individual dentro da atividade rural só passa a existir depois do registro, por isso que é um ato constitutivo. E isso vocês encontram lá no artigo 971 do Código Civil. Olhem só que lousa legal, parece meu caderno quando eu estudava, quando eu estudo, ainda estudo muito, por sinal, todo dia. Gosto de rabiscar assim mesmo, acho um jeito muito prático de ir aprendendo. E toda essa construção vocês vão lembrando depois. Bom, aqui o artigo que a gente já viu, 966. E aí, por fim, essa tabela. Bom, todo estudante acho que gosta muito de tabela, né? Acredito eu. A tabela facilita que a gente enxergue, tenha uma visão não só das palavras, mas em imagens, assim, fica mais fácil de compreender. Bom, qual que é a nossa comparação aqui? Empresário individual regular e o empresário individual irregular. Bom, vejam só, mesmo o empresário individual irregular que não tem registro na junta comercial, ele é empresário individual. Então isso reforça aquilo que a gente já disse, de que o único requisito é o exercício da atividade, basta isso. Portanto, o regular tem registro na junta comercial
e o irregular não tem registro na junta comercial. Segunda linha aqui, o que a gente acabou de ver, o empresário individual, ele se registra, mesmo registrado, não tem personalidade jurídica. Isso é idêntico aqui no irregular. O empresário irregular que não se registrou também não tem personalidade jurídica. Contudo, o que vimos? Que o registro na junta comercial traz essa obrigação acessória de ter um CNPJ. Portanto, o empresário individual irregular não tem personalidade jurídica, mas tem CNPJ. Por outro lado, o empresário individual irregular não tem personalidade jurídica e não tem CNPJ. Vamos lá, ambos podem falir. Como a responsabilidade aqui do empresário individual regular é ilimitada e a do irregular também o é, portanto, todo o patrimônio deles, seja o patrimônio pessoal ou o patrimônio destinado para o exercício da atividade empresarial, ambos esses patrimônios, que na verdade é um só, por isso essa confusão patrimonial, é um só patrimônio, não há separação, todo esse patrimônio responde pelas dívidas, as dívidas tanto pessoais como empresariais. Portanto, todo o patrimônio pode ir embora para pagar essas dívidas, portanto, ambos podem falir. Pode falir. Vamos lá, segunda, a penúltima e a antepenúltima linha aqui, ó, que é a quarta e a quinta linha. Fala de recuperação de empresas e falência, ó, recuperação de empresas e falência. Isso vai ser matéria de estudo nossa lá na frente do curso, para os blocos mais adiante. Mas vamos focar aqui na diferença entre o regular e o regular, é que o regular, justamente por estar o regular, tem o benefício dessa recuperação de empresas, então ele pode pedir, ele tem direito a pedir a recuperação de empresas. E já fiquem com isso em mente, a recuperação é um benefício. Portanto, o regular pode pedir tanto a recuperação de empresas como a falência do devedor dele. Tudo bem? E aí, o irregular, ele não pode pedir a recuperação de empresas, não tem esse benefício, e não pode pedir a falência do devedor. Portanto, aqui a gente deu uma olhada geral desde o primeiro bloco com a evolução histórica, passando Idade Média, França e Itália, teoria dos atos de comércio. Então agora destacando aquilo que vocês precisam memorizar mesmo, entender a essência, atos de comércio da França e do Código Comercial de 1850 aqui no Brasil. Depois, a unificação do direito privado, que envolve o direito empresarial, e a adoção da teoria da empresa pelo Código Civil Italiano de 1942 e pelo nosso Código Civil de 2002, teoria da empresa, poliédrica na Itália, triédrica no Brasil. Os requisitos da atividade empresarial, previsto no artigo 966, vimos aquilo que não é atividade empresarial, vimos quem é o titular da atividade empresarial, que é considerado empresário, esses três, e o empresário individual começamos a estudar já hoje, aqui essa letra A EIRELI será objeto da próxima aula, e aí aqui por fim, no último slide, essa tabela aqui, para separar o empresário individual regular do empresário individual irregular. Pois bem, meus caros, esse foi o primeiro bloco de Direito Comercial, ainda temos muito pela frente, foi um prazer.